Bom dia, turminha do 8º ano! Está começando mais uma aula de História. E hoje nós vamos para o capítulo 4, A Revolução Francesa, parte 1. Vamos começar? Por volta de 1789, havia na França aproximadamente 25 milhões de habitantes. O país era o mais populoso da Europa Ocidental e era governado pelo rei absolutista Luís XVI. Com base nas tradições do antigo regime, a sociedade francesa dividia-se em 3 grupos chamados estados ou ordens. O primeiro estado era constituído pelo clero, reunia cerca de 120 mil pessoas que exerciam funções religiosas. Já o segundo estado era composto pela nobreza, pessoas que viviam na corte com bastante luxo e privilégios. O terceiro estado era composto pela maioria do povo, reunia mais de 24 milhões de pessoas. No século XVIII, a economia da França era predominantemente agrária. Apesar disso, a agricultura não atendia às necessidades da maioria da população. Além de faltar alimentos, seus preços eram altos. A situação piorou a partir de 1784, devido à seca e inundações. Mesmo com a crise econômica, a nobreza e o clero da França continuaram sem pagar impostos. Somente eles podiam receber pensões do Estado e exercer certos cargos públicos. Eram os membros do terceiro estado, ou seja, a maioria do povo, que pagavam sozinhos os impostos e sustentavam os privilégios do clero e da nobreza. Quando a situação ficou insuportável, a população se revoltou. Suas lutas por igualdade inspiravam-se em ideais iluministas. A Revolução Francesa foi um processo complexo, que durou cerca de 10 anos, de 1789 a 1799. Nesse período, houve divisões e conflitos entre os participantes do movimento. Diante da crise econômica e da necessidade de arrecadar mais impostos, o rei convocou a Assembleia dos Notáveis, que reunia membros importantes do primeiro e do segundo estados. Nesse momento, discutia-se a criação de novos tributos, a serem pagos inclusive pela nobreza e pelo clero. Com os privilégios ameaçados, a nobreza e o clero pressionaram o rei para convocar a Assembleia dos Estados Gerais, que não se reunia há 175 anos. O objetivo era obrigar o terceiro estado, ou seja, o povo, a assumir sozinho os novos impostos. Participavam dessa Assembleia representantes dos 3 estados, e cada estado tinha direito a um voto. O clero e a nobreza unidos representavam 2 votos. E o terceiro estado, por mais numeroso que fosse, tinha sempre um voto. Em 1789, os deputados eleitos para os Estados Gerais reuniram-se no Palácio de Versalhes. Durante essa reunião, os representantes da nobreza e do clero queriam manter a forma tradicional de um voto por estado, o que lhes garantia 2/3 da votação. Já os deputados do terceiro estado, que eram maioria na Assembleia, queriam a contagem individual dos votos. Apoiados pelo rei, os conservadores da nobreza e do clero não concordaram com a mudança. Em reação, os deputados do terceiro estado proclamaram-se em Assembleia Nacional Constituinte, com o objetivo de elaborar uma constituição para a França, limitando o poder do rei. Com a sua autoridade ameaçada, o rei mandou dissolver a Assembleia Nacional Constituinte. Porém, os deputados do terceiro estado, liderados pela burguesia, resistiram até alcançar seus objetivos. O rei Luís XVI enviou tropas para enfrentar a revolta, mas os revolucionários já tomavam as ruas de Paris, exigindo liberdade, igualdade e fraternidade. No dia 14 de julho de 1789, revolucionários invadiram a prisão da Bastilha, considerada um símbolo do poder absolutista. Nessa prisão eram mantidos criminosos comuns e adversários políticos.
Ao invadi-la, os revolucionários libertaram os presos e se apoderaram das armas guardadas no local. A revolta popular iniciada em Paris espalhou-se pela França. O rei foi então obrigado a aceitar as medidas da Assembleia Nacional Constituinte. Em 1789, a Assembleia Constituinte aboliu o regime feudal e os privilégios tributários do clero e da nobreza. Além disso, proclamou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que se inspirava em ideias iluministas. Os principais pontos desse documento eram: respeito pela dignidade humana, liberdade de pensamento e de opinião, igualdade dos cidadãos perante a lei, direito à propriedade individual e direito de resistência à opressão política. O estudo da Revolução Francesa mostra que a cidadania não nasceu de repente, nem saiu pronta de um documento, como se fosse uma doação feita à sociedade pelos donos do poder. Tanto no século XVIII quanto nos dias atuais, a cidadania é uma construção dos sujeitos históricos. E vamos ficando por aqui. A aula de história de hoje está terminando, mas o capítulo continua na próxima aula. Um super beijo e até lá!